Vem cá, você sabe o que são as tais microcoins? Se ainda não conhece, eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Eu sou o Bazan aqui da Empíricos, a gente vai dar uma passada por esse mercado e como que você pode ganhar dinheiro com ele. Eu separei algumas perguntas aqui que os nossos leitores mandaram sobre as tais microcoins e aí eu vou te explicar ponto a ponto que eu quero que você saia desse vídeo sem dúvida nenhuma de como que você pode fazer muita grana investindo no mercado de cripto, principalmente com essas moedas ainda embrionárias. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser o que são essas tais microcoins. Bom, vamos lá. No mercado de cripto a gente tem um monte de moeda diferente, elas foram sendo criadas ao longo do tempo, tem projeto bom, tem projeto ruim, tem projeto grande e pequeno. Você deve ter ouvido falar já de Bitcoin, de Ethereum, que são os ativos mais representativos. Se a gente fosse fazer um paralelo com a bolsa, é como se você tivesse ouvido falar da Petrobras, da Vale, mas talvez você não tenha ouvido falar daquelas empresas muito pequenininhas, ou no caso de cripto, daquelas moedas, aqueles tokens bem pequenos, similares às microcaps na bolsa, são as microcoins no mercado de cripto, que muitas vezes não são negociadas em exchanges grandes, nas grandes corretoras, mas se carregam dentro de si um potencial muito grande de valorização. Quando você consegue comprar essas microcoins no mercado, você está fazendo uma aposta num projeto que pode se valorizar por muitas vezes, muito mais do que projetos muito maiores e mais consolidados como o Bitcoin e o Ethereum, e que pode multiplicar por inúmeras vezes o seu patrimônio. E a gente não está falando só de multiplicar por 2 vezes, 3 vezes, a gente está falando de 10, 20, 50, 100 vezes de valorização que esses tokens podem trazer para você. E aí eu te pergunto aqui, por que investir em microcoins? Que é a segunda pergunta que os nossos leitores mandaram. Vamos lá, vamos pensar racional comigo. Você já conhece os ativos grandes, você pode investir neles, mas nem sempre os maiores ativos são aqueles que vão trazer as maiores valorizações. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, mesmo que você invista pouco, as microcoins podem ser um bom caminho. Quer dizer que você só precisa comprar microcoins? Não necessariamente, você pode diversificar, mas a parte mais legal é que, como elas são ainda muito pequenas, com muito potencial de valorização, você não precisa de muita grana para começar. Mesmo que você coloque, que seja R$100, R$500 ou R$1.000, se o negócio se valoriza por 100 vezes, quanto que vai ter na tua conta no final? Então as microcoins são uma forma que, se você fizer ali, se você souber quais acessar, você pode ganhar muita grana, mesmo que você comece com um capital pequeno. E aí a gente tem mais uma pergunta aqui, para dar sequência ao nosso vídeo, que é: quanto que vale uma microcoin? Essa pergunta eu vou responder com aquele famoso depende, Porque valor é uma coisa, preço é outra, e aí você tem sempre muitas formas de analisar isso. O que eu gosto sempre de olhar é, esse termo microcoin foi um nome que a gente deu aqui para essas moedas de baixo valor de mercado. Então, quando você olha o Bitcoin, que tem quase $1 trilhão de valor de mercado, hoje até chegou a passar disso, quando estava lá na sua máxima histórica, você tem um valor muito grande. Quando você vai para as microcoins, são aquelas moedas que têm um valor muito pequeno ainda. Elas podem valer tanto centavos quanto milhares de dólares. O que importa não é o preço delas, mas o valor de mercado, Porque as moedas, elas são livres, os projetos são livres para decidir como que esse supply, essa quantidade de moedas que são emitidas, como que ele vai ser dividido. Então você tem às vezes uma moeda que foi emitida em várias unidades pequenininhas, custam centavos, ou um outro projeto que preferiu fazer menos moedas, mas eles acabam valendo um pouco mais. O que a gente sempre olha é qual que é o valor de mercado e quanto que isso tem de potencial de se multiplicar ao longo do tempo, se tiver um bom ativo subjacente, se tiver uma boa equipe, se tiver uma boa proposta. Então o valor, ele é sempre muito relativo, mas o que a gente está buscando aqui são projetos ainda embrionários, ainda no começo do seu estágio de maturação. E aí você, como um early adopter, vai poder acessar esses projetos antes de qualquer outro investidor que está aí só olhando para o que tem de grande no mercado. Quanto que eu preciso para começar com as microcoins? Praticamente já respondi essa pergunta, que é: você precisa de muito pouco. Se elas são pequenas, elas são mais arriscadas e você pode fazer essas apostas menores, você não precisa de um grande patrimônio para começar. Você pode começar pegando um pedacinho pequeno do teu portfólio e alocar nessas moedas. É sempre legal você diversificar também entre elas, Não vamos colocar todas as nossas fichas num cavalo só aqui na corrida, Então por isso que a gente olha um monte de projeto aqui no Empíricos, porque a gente não quer te falar só um, a gente quer te falar alguns que têm muito potencial, a gente vai diversificar, mesmo que alguns deles não deem certo, porque pode acontecer, vão para zero, mas alguns podem dar aquelas porradas e se valorizar por 100, 200 vezes. E aí, onde que eu encontro as microcoins? Bom, moedas como essas, elas podem, dentro de cripto no geral, elas podem ser encontradas nas tais exchanges, que são corretoras especializadas. As moedas de menor valor de mercado normalmente não são negociadas ainda em corretoras grandes. Pode até ser, mas muitas vezes não é o caso. Então elas são negociadas em ou exchanges descentralizadas ou exchanges menores, menos conhecidas, porque o caminho para a listagem de um token como esses, ele é longo, Ele vai tendo que se provar e tendo que crescer para chegar numa Coinbase da vida, numa Binance. Então, muitas vezes, você precisa acessar algumas corretoras diferentes, Algumas corretoras que listam esses tokens menores
para que você possa de fato chegar na fonte do que você está buscando. Por que o mercado demora para enxergar as microcoins? Aqui com o perdão do trocadilho, porque elas são pequenas ainda, né? Então todo mundo na bolsa sabe que Petrobras e Vale existe, e muitas pessoas não entendem ou não sabem ainda que as small caps existem. Mesma coisa em cripto, né? Um projeto grande, consolidado, com muito histórico, já teve muita gente que ouviu falar. Projetos iniciais, só quem está ali no dia a dia do mercado vai saber, né? Então a gente tem aqui uma equipe super robusta de análise para vasculhar esse mercado e saber em primeira mão tudo que está rolando. É isso que a gente faz aqui para você, para te trazer quais são as melhores microcoins para o teu portfólio. Próximo aqui, qual que é a diferença entre microcoins e o Bitcoin? É isso que eu estava te falando, né? O Bitcoin é um ativo super grande, super consolidado, amamos ele, mas ele já cresceu muito, né? Então se você quer dar aquela apimentada no teu potencial de ganho, você precisa buscar tokens menores também. Aí que a gente olha para essas moedas pequenininhas, as tais microcoins. E aí o que acontece, né, a próxima pergunta, quando uma microcoin é listada numa corretora grande? Pensa comigo, corretoras grandes, elas são grandes porque elas já atingiram também um público bem vasto, né? Já tem muita gente negociando lá. As corretoras menores, elas são muito mais restritas, muitas vezes para usuários, né, mais profissionais ou mais técnicos. Então, quando as microcoins ainda estão restritas a esses ambientes, poucas pessoas têm acesso. Quando as microcoins são listadas em corretoras maiores, você tem muito mais holofotes sendo jogados em cima daquela moeda, em cima daquele projeto, e aí naturalmente você pode ter uma corrida por uma demanda muito grande, que aí você já sabe o que vai acontecer, né? Vai puxar muito esse preço para cima. Então, muitas vezes a gente olha para esses tokens, para esses ativos, antes mesmo deles serem negociados em grandes corretoras, para que eu possa também pegar esse ciclo de valorização que eventualmente vai acontecer quando o token for listado numa corretora grande, como uma Coinbase, como uma Binance da vida. E aí eu terminei as perguntas aqui, mas eu queria te deixar um convite. Bom, eu espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo aqui, curioso para saber quais são as microcoins que têm muito potencial, você queira também dar aquela pimentada no seu portfólio, então não vou te deixar na mão aqui, né? No dia 24 de janeiro, nesse mês ainda, a gente vai fazer uma transmissão online gratuita para mostrar para as pessoas, assim como você, como que se pode investir em microcoins, quais são aquelas com maior potencial. Inclusive na transmissão a gente vai falar o nome de uma delas e vai te mostrar o que nossa equipe aqui está olhando antes de todo mundo, porque a gente tem todo o nosso trabalho aqui de construir as carteiras, mas a gente também olha muitas coisas fora do radar. A gente está aí com um projeto chamado Incubadora Cripto, em que a gente vai trazer aquilo que a nossa equipe está olhando no dia a dia, antes mesmo de chegar nas nossas carteiras. É isso que a gente vai dividir com você. Tem um link aqui para você na descrição, né, em algum lugar também para você se cadastrar gratuitamente, você não perde nada por pelo menos conhecer. E aí você vai saber em primeira mão quais são as microcoins que a nossa equipe aqui está super animada por conhecer e quer dividir com você também. Essas microcoins que a gente acredita que podem surfar muito esse rally de cripto, inclusive aproveitando o momento de agora, né, que deu aquela baixada no mercado, os preços ficam ótimos, estão aí em promoção para a gente buscar moedas que podem se valorizar para caramba. Então te convido para o dia 24, não se esqueça, clica no link aqui embaixo, se inscreva gratuitamente, a gente se encontra lá, eu tenho um encontro marcado com você. Valeu!